os homens sem as mulheres. E os homens vão envelhecendo também como elas. Ora, se eles vão atingindo determinada idade, também vão ter que se adaptar e adequar àquilo que elas pensam quando atingem uma idade mais volumosa na sua vida. Maria do Céu Santos está aqui mais uma vez connosco. Olá, Maria do Céu. Bom dia. Bom dia. Nós temos muito para conversar, mas eu, talvez, para que pudéssemos suscitar algumas ideias aos nossos telespectadores e às nossas telespectadoras, propunha que víssemos um trabalho que preparámos. É o equivalente ao outono na vida de uma mulher. Mais ou menos por volta dos 50 anos, os ovários reduzem a produção de estrogênio, o que significa o fim do período fértil da mulher. O ciclo menstrual abranda gradualmente até cessar em definitivo. Falamos da menopausa. Em Portugal, pelo menos 300 mil mulheres por ano passam por esta fase, que apesar de complicada, é natural e inevitável. É um processo que normalmente demora um ano, embora haja casos de menopausa que duram 6 meses e outras até 5 anos. O corpo acaba por se adaptar a este desequilíbrio hormonal, mas há sintomas que causam algum desconforto. Cerca de 75% das mulheres queixam-se de calores, suores, alterações de sono e de humor, alterações na pele e no cabelo e também na capacidade de concentração e de memória são outros sinais comuns. A própria vida sexual sofre alguns transtornos, com a redução da libido, mas é preciso saber ultrapassá-los. Não há remédio para a menopausa, mas há terapias hormonais de substituição que ajudam a atenuar a intensidade dos sintomas. Além disso, há lições que a mulher precisa de aprender para viver todo este processo e manter a qualidade de vida. Durma o necessário para descansar a mente e o corpo. Procure uma dieta equilibrada, elimine o tabaco e o álcool. Mime-se a si própria. Aceite as alterações do seu corpo com naturalidade e tente minimizá-las através de hábitos de vida saudáveis. Não se esqueça de namorar com o seu marido, mesmo que seja casada há muitos anos. Mantenha a atividade sexual, mesmo que inicialmente não tenha vontade. A menopausa não é uma doença, é apenas uma nova fase da vida. Todas as idades têm coisas boas e más e a menopausa não é exceção. Não a encare como um drama. Verá que, se seguir estes conselhos, conseguirá viver bem consigo mesma e com os outros e aproveitar esta fase da vida com satisfação. Maria do Céu, imagina, não é? Lá em casa estará tudo a preparar-se para a refeição e de repente fez-se um silêncio e alguém dirá qualquer coisa como: deixa lá ver o que é que a senhora diz. Maria do Céu, isto aparentemente era fácil. Nós temos aqui uma formulação e vamos corresponder à formulação, mas há tanto preconceito ainda na sociedade que nos impede de tomar alguns dos gestos que só dependem de nós. Precisamente, a menopausa de facto é só uma nova fase da vida, sofre algumas alterações, mas é principalmente mental. A quantidade de mitos que existem acerca da menopausa, porque uma pessoa lá por ter, em média, a menopausa é dos 45 aos 55 anos, na nossa população em média 52 anos, mas não esquecer que 80% é mental das coisas da menopausa. Menopausa há uma alteração, como foi referido, dos estrogénios. Há mesmo. Os cabelos brancos não aparecem só na cabeça, aparecem também no corpo. Por isso, o ovário deixa de produzir hormonas, reduz a produção de estrogénios, de progesterona e também de testosterona. Por outro lado, a tiroide às vezes também sofre algumas alterações e as pessoas têm alterações da tiroide. O pâncreas também ganha uns cabelitos brancos e muitas vezes também aparece a diabetes. Os ossos também têm os cabelitos brancos, por vezes surge a osteoporose. Mas os cabelos brancos da cabeça nós vamos muitas vezes pintando e aí estamos melhor em relação aos homens. Esforçamos. Porque a sociedade aceita que as mulheres pintem o cabelo e os homens... Que ideia é que ela enlouqueceu? Mas quando uma mulher tem cabelos brancos é velha, quando um homem tem cabelos brancos tem charme. Isso também está errado, não é? Agora, o problema que se põe aqui, e que é mais um mito que uma realidade, é a postura que a mulher tem perante a vida.
Entrou em menopausa, tudo bem, e às vezes há mulheres que têm alterações complicadas, como sejam afrontamentos, irritabilidade, insónias, e quando não dormimos, no dia seguinte, de facto, não estamos bem dispostos. Mas uma coisa, até aos 50 anos, em média, as pessoas precisam dormir quanto? 8 horas. Sim. Depois dos 50 anos, têm mais 2 horas para viver intensamente sem ser na cama, porque a necessidade de sono geralmente baixa para 6 horas. E a quantidade de sono profundo, chamado REM, aí é que é um bocadito mais pequeno. Isso é que é uma batotazita lá, porque não descansamos tanto. Temos um sono mais superficial, o chamado sono fracionado. Mas o que é que uma mulher de 50 anos ou mais, quando entra em menopausa, deve fazer? Parar, fazer o seu próprio balanço e pensar, o que é que está mal em mim? Claro. A imagem altera-se um bocadinho. É importante, mas não é tudo. E atenção, não se pode fazer dietas radicais, porque nós temos que comer um bocadinho cada coisa. E depois vimos mulheres muito magrinhas, como eu digo frequentemente, por trás parecem do liceu e pela frente do museu, porque estão todas enrugadinhas. É verdade. Não pode ser. Tem de comer bem e fracionado, mas saber de facto comer. E depois, não pode ter toda a vida 20 anos, mas há outras coisas que nós podemos investir na atitude do charme. Porque essa permanente autoavaliação que fazemos depende muito daquilo que escutamos. Portanto, a atitude da mulher é claramente essencial para que haja essa revolução de atitudes, face ao que conhecemos, mas quem está próximo tem de colaborar. Precisamente, é fundamental o papel da família, mas as mulheres também se desculpam muito. Desculpa lá que eu estou em menopausa. Isso não vale, porque é assim, se a menopausa, de facto, tem uma baixa hormonal muito grande, e se a pessoa se sente muito mal, tem de ir ao médico fazer uma revisão, porque nesta altura é frequente a alteração da tiroide, e não é tudo a menopausa, é frequente, estou muito estressada, e tenho muita ansiedade, estou a entrar em depressão. Muitas vezes são processos também da tiroide. A pessoa anda muito cansada, tem de fazer uma vigilância global do corpo, se tem anemia, se a glicemia está normal, se o colesterol, tem de fazer um balanço. Depois de ver que está tudo equilibrado, então, ou faz uma terapêutica hormonal, antigamente chamava-se substituição. Sim, substituição. Hoje em dia não substitui nada, chamamos só terapêutica hormonal, e há mulheres que de facto precisam dela, se não tiverem patologia ou doenças, como seja cancro da mama, ou algumas tromboembolismo ou outras doenças contraindicadas, podem fazer e vivem normalmente e felizes. Mas há as mulheres que nem precisam. E depois é a postura, de facto, perante a vida. Porque a relação altera-se, mas altera-se pela rotina e pela cabeça. Por isso, não se altera, a pessoa diz, é do tempo. Não é do tempo que nós temos, é do tempo que às vezes temos da relação em rotina. Sim. Não é da idade. Agora, como é que se pode alterar a relação? Estava agora aqui a ver, e estávamos a ver toda a gente preocupada com a culinária e em mudar, de facto, a alimentação todos os dias. Mas a sexualidade é, de facto, como a culinária. É um alimento. E na altura da menopausa, nós se calhar podemos ser mais criativos. Hoje em dia as pessoas reformam-se aos 50 e tal anos. Ora, não têm nada que fazer, certo? Estavam muito estressadas. Agora, invistam, além da culinária, na relação, na fantasia, na criatividade. E depois, a serotonina muitas vezes baixa, aumenta quando nós estamos apaixonados, não é? As dopamina, norepinefrina, dá-nos as palpitações, estes neurotransmissores são ótimos, aumentam-nos a memória, nós sabemos tudo o que ele nos faz de mal, não é? Temos um processo obsessivo pela pessoa com quem estamos apaixonados, não é? É melhor muitas vezes estar no parque de estacionamento com a pessoa por quem estamos apaixonados do que nas Caraíbas com outros, não é? Por isso, o que interessa é a paixão que nós temos. Agora, fundamental, uma mulher em menopausa é igual às outras. E vai investir na imagem e gostar dela própria. A comunicação social... Adaptar-se à sua realidade. Há algumas mudanças, vou-me adaptar a elas, não vou contrariá-las na totalidade. Contrariar um bocadito. Quer dizer, já agora escuso de ficar obesa, escuso de ficar... Posso é ter truques para esconder essa obesidade, posso é ter truques para melhorar a minha aparência. Agora não vou fazer tal como disse, que é por trás parecer um museu e à frente parecer atrás parecer do liceu e à frente parecer do museu, não é? Precisamente. Agora, o que é que a pessoa tem de fazer? Primeiro, gostar de si própria e gostar da sua própria imagem. Fundamental. Agora, a comunicação social acha que tem de ser eternamente jovem. Sim. Nosso objetivo, de facto, é ser bonito, jovem e saudável, não é? Claro. Por isso. Fazemos por isso. Precisamente. A imagem é fundamental, mas não é tudo. O bem-estar, a atitude de charme vem de dentro. Depois, cosmética.
facial do corpo, mas também vulvar, não deixar que a vagina seque, não é? Por isso, hidratantes, máscaras para a vagina, tal e qual como fazemos para a cara. Pois não esquecer que a função faz o órgão. Estrogénios locais, mas, e hoje em dia os chamados vasodilatadores, que eu costumo dizer que qualquer mulher se pode transformar na tentação da noite. Posso ensinar um truquezinho? Há vasodilatadores que tinham outra indicação, que até era para as fissuras anais, que é nitroglicerina. Sim. Se se puser um bocadinho no clitóris, aumenta a irrigação, é vasodilatador. Se puser à entrada da vagina, também faz um bocadinho de vasodilatação. Quando passa para os homens, é como se seja um Viagra pequenito. Faz vasodilatação. Se eles não souberem, acham que nós é que somos a tentação da noite. Não conta isto a ninguém. Vá. Depois outro fator extremamente importante é, eu costumo dizer a brincar, solteirice. É toda a vida namorado, como foi aqui referido. Namorar, mesmo que esteja casado há muitos anos. Por isso, criar espaços novos, em casa mudar por vezes a decoração, usar a lingerie e usar, de facto, as terapêuticas, se forem indicadas. Uma coisa. Temos de ter aqui atenção, mulheres que estejam a fazer antidepressivos. Sim. Tem de ver qual é o antidepressivo que está a fazer, porque muitas vezes tem repulsa pelo parceiro e é por causa da medicação que está a fazer. Para a úlcera gástrica. Diabetes descontrolada não é só nos homens, nas mulheres também. Também. Por isso, há N fatores médicos que têm de ser tratados e equilibrados. Depois da pessoa ter noção que está tudo equilibrado dentro da medida do possível, então atuar na parte mental. Por isso, uma mulher de 50 anos, ou de 55, ou de 60, é uma mulher com uma atividade sexual igual ou melhor do que as outras. Porque nós sabemos que às vezes até há um aumento ligeiro dos níveis de testosterona e que podem aumentar a libido nestas mulheres. Quanto mais vezes fizer amor, mais lhe apetece. E não esquecer de maneira nenhuma que é fundamental, porque senão dói, porque como não faz há muito tempo, faz a chamada dermatite de contacto e a falta de uso da dor. Por isso, fundamental. E a iniciativa pode ser da própria mulher. Agora uma coisa, o parceiro, embora hoje em dia se vê as pessoas com parceiros mais novos, os homens e as mulheres, a percentagem da população tem um parceiro mais ou menos da mesma idade. Não só os estrogénios que baixam em nós, a testosterona também baixa nos homens. Por isso, o que acontece... Aproveitem, nós não temos mais tempo. Olha, gozo muito. Até amanhã, Tess.